Fala, gurizada, para quem está acompanhando Virando o Jogo, estamos no ar hoje nessa terça-feira, um dia depois da quinta rodada para o time do Ipiranga realizada. O jogo aconteceu ontem no Colosso da Lagoa, infelizmente a derrota por 1-0 para cima do Juventude, contra o Juventude aqui em Erechim. Hoje o meu convidado é especial, é o responsável pelaquilo que falou o próprio Júnior Rocha, um time que vem encantando. Mesmo com a derrota de ontem, é um time que vem jogando um bom futebol. Já quero começar dando as boas-vindas aqui, Renan, é um prazeraço, executivo de futebol, esse que é o responsável, pelo que a gente está vendo aí, jogadores que estão jogando realmente muito bem. Mas antes de nós começarmos a conversar, Renan, é um prazer estar te recebendo aqui. Obrigado, Eric, é um prazer estar aqui presente para falar sobre o futebol, sobre o Ipiranga, sobre a nossa campanha até aqui, sobre os nossos planos para 2021. Então é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Te reencontrar pessoalmente. Estou à disposição para que a gente possa tirar todas as dúvidas, curiosidades, enfim, tudo que tu quiseres e o teu público que também quiser saber sobre o Ipiranga 2021. Ó, tá aí para quem está começando a participar aí, a hora de mandar perguntas para o Renan, dúvidas. Não vão querer queimar o Renan agora, né? Porque é a primeira vez dele aqui no programa. Mas, Renan, que campeonato gaúcho que começou assim, com uma goleada na estreia. E o Ipiranga, pelo que se viu nos jogos, é claro que nós temos esses últimos dois resultados que não foram lá muito bons, 2 derrotas. Apesar de que, na minha opinião, eu acho que os 2 últimos jogos o Ipiranga poderia ter vencido. O que tu me diz sobre essa apresentação nesse início de campeonato gaúcho? Olha, Eric, tu sabes que nós temos um objetivo bem definido, né? Desde o dia 2 de fevereiro, quando nós recebemos esse grupo de atletas que aqui está, e essa nova comissão técnica, nós expomos que o nosso objetivo no gauchão era ficar entre os 4 primeiros colocados, conseguir uma vaga na semifinal. Para isso foi mantido 18 atletas do grupo de 2020, 10 dos 11 titulares nós conseguimos manter. Iniciamos já à frente dos nossos adversários em termos de condicionamento físico, em termos de entrosamento, porque tínhamos uma base muito boa de 2020. Então, eu acho que o que está ocorrendo agora é o reflexo disso, né, desse planejamento de ter mantido esse grupo de 2020 para 2021. É bem verdade que viemos de 2 resultados negativos agora, mas contra 2 times de Série A, contra o Internacional completo em Porto Alegre, no Beira-Rio, na estreia não oficial do novo treinador deles, né? Fizemos uma grande partida, tivemos um desempenho muito bom, elogiado por todo mundo, reconhecido por todos. E ontem contra o Juventude em casa também, quem pôde acompanhar o jogo passou ao vivo às 22 horas, viu que nós tivemos um amplo domínio na partida. Nós, mesmo com 10 em campo, nós sufocamos a equipe do Juventude no segundo tempo inteiro. Então, o resultado não condiz com o que foi o desempenho da equipe. E quando tu tem desempenho, tu está mais perto do resultado positivo. Por isso que nós, claro que cobramos ontem, cobramos hoje também já na reapresentação, porque entendemos que não podemos perder pontos assim em casa, temos que ter mais maturidade, um componente a mais que é a maturidade, que é a experiência, que é a malandragem no bom sentido, saber picar o jogo, saber parar o jogo quando o resultado está adverso para nós, ou está favorável para nós. Nós temos que ter essa temperança, mas eu acredito muito ainda que nós vamos ter um jogo agora quinta-feira em casa, mais um jogo em casa, contra o São José, um adversário ali diretamente, que é o nosso adversário também na Série C, né? Nos 2 últimos anos nós temos feito grandes enfrentamentos, e eu espero que a gente consiga um resultado positivo para dar mais tranquilidade, para chegar logo aos 10 pontos, e depois em 6 partidas aí nós vamos precisar de apenas mais 3 pontos, mais 2 pontos, para a gente estar no mínimo garantido na Série A de 2022 e buscando até a quarta colocação, que nos possibilitaria a classificação para as semifinais do Campeonato Gaúcho. Eu acho que foi muito esclarecedora essa tua fala. Ele já começou dizendo realmente o que nós imaginávamos da torcida. O Ipiranga tem esse desejo de classificar entre os 4, visto que foi feito até aqui, com o empate contra o Novo Hamburgo, venceu o São Luís, venceu o Pelotas e essas 2 derrotas. A chance ainda existe, e o objetivo é estar entre os 4. Sim, nós entendemos que mesmo nos jogos que nós deixamos de pontuar
nas 2 derrotas e no empate em casa, que nós tivemos um bom desempenho. Quando nós empatamos com o Novo Hamburgo em casa, nós saímos ganhando de 2-0. Aí titubeamos ali numa desatenção, que é o que pode acontecer, é a desatenção. O time confia tanto no seu potencial que acaba, por vezes, se desconcentrando, e numa competição tão equilibrada como o Campeonato Gaúcho, tu não pode te dar o luxo de tu te desconcentrar 5 minutos. Tanto que nós tomamos 2 gols em 1 minuto. Isso é inadmissível. Foi corrigido, foi cobrado isso, depois enfrentamos o Internacional, saímos perdendo, fizemos a virada, e numa inexperiência nossa, uma falta de malandragem nossa, nós permitimos a virada do Inter aos 43 minutos do segundo tempo. Depois o 4º gol foi já nos acréscimos, mas poderíamos ter tido um melhor resultado. Tivemos um grande desempenho. Quem viu o jogo contra o Inter também, nós tivemos acho que 6, 7 chances de gol, o Inter teve 3, 4 chances, que foram os gols que o Inter fez. Então nós tivemos desempenho e eu estou satisfeito com o desempenho. Não estou satisfeito e nunca vou estar satisfeito com o resultado adverso, porque a ressaca de uma derrota é muito ruim. Eu estou até agora engasgado com o resultado de ontem, porque nós fizemos por merecer uma sorte melhor na partida de ontem, tivemos mais chances, encurralamos um time da Série A do Campeonato Brasileiro, que é o Juventude, agora é a Série A de brasileiro, e eles saíram comemorando demais o resultado, porque viram que o nosso domínio foi grande. Mas temos que usar isso também, o desempenho, para conseguir o resultado, porque são 11 jogos só, é rapidinho, logo termina essa fase classificatória, nós temos que estar entre os 4 colocados. Eu falei inclusive sobre esse início, mas se nós formos pensar na partida contra o São José, que é na quinta-feira, já estamos na metade do campeonato, por isso que é um tiro muito curto. Mas eu te pergunto em relação, tu falou desempenho, talvez essa seja uma palavra-chave no futebol, porque falando, até puxando para um gancho a questão Miguel Ângelo Ramírez, que ontem eu até tentei trazer alguns esclarecimentos a respeito disso. Para mim também, eu acho que num trabalho ele se faz a partir de uma entrega dentro do campo, e às vezes o desempenho, o desenrolar, o que o time vem apresentando conforme a ideia do técnico vale mais do que talvez resultados. Só que no imediatismo tão grande que a torcida prega, que a pressão realmente vem, de que forma olhar para essas próximas rodadas e ver, nós estamos jogando muita bola, ok, mas precisamos ganhar. É isso aí. E pode ter sido que a pressão, a pressão maior que nós sofremos é interna. Nós nos cobramos muito. Eu sou muito cobrado pela direção e eu cobro muito o grupo de atletas e da comissão técnica. Então a cobrança é muito forte por nós mesmos, porque nós temos esses objetivos bem traçados desde o dia 2 de fevereiro, quando foi feita a reapresentação desse grupo. Nós traçamos esses objetivos, que é chegar entre os 4 do Campeonato Gaúcho, na Copa do Brasil tentarmos chegar até a 3ª fase, que vai possibilitar o clube ter uma grande arrecadação, mais de 3 milhões arrecadados ao longo dessas 3 fases, que vai nos dar uma segurança muito grande, e na Série C, mais uma vez, de 2021, tentar ficar na zona de classificação para a 2ª fase, coisa que fizemos em 2019 e 2020. Por quê? Estamos muito mais maduros esse ano, tanto quanto direção, tanto quanto comissão técnica, tanto quanto grupo de atletas. Tá muito mais. Quando tu vai asfaltar uma rua, tu não larga, tu não faz a rua e joga o asfalto em cima, que não vai dar certo. Tu tem que ir por etapas. Tu abre a rua, tu bota a pissarra nessa rua, depois tu calça a rua e por fim tu bota o asfalto. Acho que é nesse caminho que nós estamos em 2021. Nós já abrimos a rua, já colocamos a pissarra, já calçamos, agora está faltando a cobertura de asfalto, que é o acesso para a Série B nacional. E isso nós vamos buscar como nunca buscamos antes. Esse ano, mais do que estamos muito mais preparados em termos de direção, em termos de plantel, em termos de comissão técnica. Nós estamos muito mais preparados para subir esse ano do que estávamos agora em 2020. Então, eu acho que o torcedor que está nos assistindo pode ter certeza, nós estamos diuturnamente trabalhando para reverter agora, na quinta-feira já, buscar os 3 pontos dentro de casa, chegarmos a 10 pontos e depois temos mais os jogos à frente, mais 5 jogos à frente, para a gente tentar
se posicionar entre os 4 primeiros. Eu acredito muito nesse grupo. Um fator importante também nessa pandemia, jogar em casa ou fora, para nós tem sido indiferente. Se tu pegar os resultados, tem até sido até melhor jogar fora de casa do que dentro de casa, pelo tipo de plantel, pelo tipo de gramado que nós enfrentamos. Então nós vamos jogar agora quinta-feira buscando os 3 pontos. Só tem esse resultado para nós. E depois domingo contra o Aimoré São Leopoldo. Depois na sequência nós pegaremos o Brasil de Pelotas em casa de novo. Depois jogaremos 2 fora contra o Esportivo, contra o Caxias. E finalizaremos a fase classificatória contra o Grêmio aqui no Colosso da Lagoa. Então eu estou muito esperançoso ainda porque eu tenho desempenho. Se eu não tivesse desempenho e tivesse resultado, eu saberia que em algum momento a coisa poderia dar errado. Como eu estou muito tranquilo que agora, que nós temos desempenho e está faltando resultado em alguns jogos. Então, quando tu tem um bom desempenho, o resultado é consequência disso. Então, nós acertamos o passo, chamamos a atenção, vamos corrigir o que deu errado ontem, temos a experiência e a vivência de saber o que temos que fazer, aonde temos que agir para corrigir. Temos reforços importantes voltando para o próximo jogo também, que é muito importante isso para nós. Nós temos um grupo bastante homogêneo em termos de qualidade. O Júnior Rocha tem 2 ou 3 atletas por posição, mas nós temos que em casa voltar a pontuar, voltar a buscar a vitória, e ela começa agora na quinta-feira próxima. Com certeza, eu acho que tem muitas coisas que a torcida às vezes não tem esse entendimento que é preciso ter quando tu vai pensar, e essa é uma visão que é muito clara na direção também por parte dos atletas e comissão técnica, mas que às vezes o torcedor ele não consegue entender, e foi bom ter falado isso porque, fazendo um comparativo em relação a esses 2 anos em que o acesso à Série B ele foi quase realizado. Em 2019 nós tivemos uma troca de técnicos, acho que foram 3 trocas de técnico. Foram 2 para o Fabiano. Exatamente. E em 2020 nós também tivemos o Paulo Henrique para outra troca. Mas daí foi uma troca voluntária, ele que pediu para ir embora. Ele pediu para ir embora. Não foi nós, porque isso até é uma característica minha e dessa gestão que está à frente. Nós damos tempo ao profissional poder fazer o seu trabalho. Em 2018, toda a temporada foi o Márcio Nunes. Em 2019, o Círio ficou 4 meses, aí houve a troca, aí o Fabiano ficou 8 meses. Ainda no meio da divisão de acesso essa Ainda troca. no meio da divisão de acesso. O Fabiano ficou 8 meses, pôde desempenhar o seu trabalho. Aí em 2020, o Paulo Henrique ficou 13 meses à frente do Ipiranga, só saiu porque quis sair. Na rodada penúltima da fase classificatória, ele pediu para ir para o São Luís, e aí nós trouxemos o Celso Teixeira, que fez os 2 jogos finais da fase classificatória, Ituano e São José, e os 6 jogos da segunda fase. E aí agora, esse ano, nós estamos com o Júnior Rocha, é um treinador que eu busquei baseado na característica do grupo de jogadores que nós contratamos, dos 18 remanescentes mais as 10 peças que nós buscamos, e aí nós casamos a característica do time, das peças que nós temos, com o trabalho, com o modelo de jogo do treinador que veio. Então, a tendência é, mais uma vez, o ano inteiro do Júnior Rocha trabalhando conosco aqui, porque nós não avaliamos resultado, nós avaliamos desempenho e o dia a dia, o trabalho. Se o trabalho está evoluindo, ele, em algum momento, ele vai dar certo, mesmo que o resultado momentâneo seja de uma derrota em casa, como foi ontem. Mas nós confiamos muito no trabalho que está sendo desenvolvido, no modelo de jogo que o Júnior adota, que é o mesmo que nós queremos, um time que propõe o jogo. O nosso time propõe o jogo. Tanto que, jogando em casa ou fora, contra o Internacional em Porto Alegre, com todos aqueles atletas, teve um certo momento do Inter lá, quando subiu a placa de substituição, entrou 1,5 milhão. Sim. Entrou Guerreiro e Thiago Galhardo naquele momento. Só o salário daqueles 2 num mês paga a minha folha durante 1 ano e meio. Então, é uma diferença muito grande. E nós jogamos de igual para igual com o Inter. Nós propomos o jogo com o Inter. Nós, em momento algum, fizemos uma linha defensiva, como eu vi agora aqui. Teve um jogo em Pelotas lá que o São Luís fez uma linha pela rádio de 6 a 7 atletas se defendendo. E nós propomos o jogo. Então, eu acredito muito na sequência de trabalho, acredito muito que vamos reverter, vamos conquistar todos os objetivos
proposto pela direção, pela comissão técnica para o grupo de jogadores que é quarta, até ficar entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Gaúcho, tentarmos chegar até uma terceira fase da Copa do Brasil e depois buscarmos o acesso na Série B, para a Série B de 2023, que aí sim mudaria o clube totalmente, mudaria de turma, seria um acréscimo para a cidade, para a região do Alto Uruguai, porque tudo se fatura em cima. Né? Tu vai ter 18 jogos aqui, né? De gente vindo de fora, com torcidas de fora, com imprensa de fora, se hospedando em hotéis da cidade, consumindo produtos da cidade, restaurantes da cidade. Vamos pleitear o nosso aeroporto aqui, que é importante, tu tem numa Série B nacional, tu pode pleitear a reformulação do nosso aeroporto, ao invés de termos que estar embarcando por Chapecó ou por Porto Alegre, é um ganho para toda a comunidade, para toda a região. Então, por isso que é importante que todo mundo apoie o nosso Ipiranga, porque é o clube que representa a região do Alto Uruguai, hoje no cenário estadual, na elite do futebol gaúcho e também na Série C nacional. Com certeza. Eu quero falar mais a respeito disso, mas antes eu tenho um recado especial para você que está pensando em comprar, alugar ou vender um imóvel. A Solar Imóveis é a melhor opção. Para quem quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou local ideal para sua loja ou indústria, visite a Solar Imóveis no centro de Erechim, na 7 de setembro, perto da Caixa Econômica, ou acesse o site solarimóveis-rs.com.br, onde você acompanha as melhores ofertas. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Olha, é uma coisa que o Renan acabou de falar, para quem está acompanhando, em relação a esse acesso da Série B, e é bom falar mesmo, porque não dá para cansar de falar a respeito disso. E talvez por que se fale tanto em Chapecoense, porque realmente é o abraço da comunidade, é um clube de futebol, para mostrar que futebol não é apenas um jogo e que realmente uma mudança ali, eu até espero, quem sabe, num sonho como torcedor do Ipiranga, como erechinense, como um bom admirador do bom futebol, daqui a pouco botar uma plaquinha lá, a gestão, Adilson e Renan, porque realmente uma mudança para a Série B ia transformar Erechim como uma cidade do Ipiranga, não que não seja, mas é uma mudança econômica, é uma mudança que não dá nem para... Eu acho que muitas pessoas não têm assim, o entendimento disso, entendimento, né? do que representaria um clube como o Ipiranga, de uma cidade de 100 e poucos mil habitantes, de uma região como do Alto Uruguai, uma região próspera, estar na Série B nacional. Entre os 40 melhores times do Brasil. Entre os 40 melhores clubes do país. Assim, é uma coisa gritante, porque todo mundo iria faturar com isso. Tu imagina se nós estivéssemos na Série B desse ano. Viria Vasco, viria Botafogo, Cruzeiro, viria Cruzeiro, Coritiba, né? Clubes tradicionais do futebol brasileiro estariam vindo aqui. E esses clubes, em termos de normalidade, trariam torcedores, né? O Vasco tem muito torcedor aqui em Santa Catarina, viriam para cá, consumiriam produtos da cidade, em restaurantes da cidade. E a arrecadação maior para o município, para hotéis, ISSQN, serviços, enfim, a cadeia toda iria se beneficiar com isso. Então, eu acho que, por isso que eu peço assim, que Erechim e a região do Alto Uruguai tem que abraçar mais ainda o Ipiranga. Hoje nós temos o quê? 1.200 sócios de uma região de 250 mil habitantes. Nós poderíamos ter mais sócios ativos, permanentes, porque R$50 por mês faz uma diferença para nós. Nós perdemos em torno de R$25 mil mês, 25 a 30 mil mês de sócios que deixaram de contribuir. Claro, eu entendo perfeitamente, porque vivemos um momento de pandemia, né, de restrição, onde o cara está mais preocupado com o seu sustento, com o sustento da sua família, do que com o futebol. Eu entendo isso. Mas quando nós voltarmos à normalidade, nós vamos voltar. A gente vai vencer essa situação toda. Eu espero que a região como um todo abrace mais o seu clube aqui de futebol profissional, porque da região norte é o clube que está em 51º do ranking nacional. Isso é uma marca muito importante. Existem mais de 700 clubes profissionais no futebol brasileiro. E o Ipiranga, da cidade de Erechim, da região do Alto Uruguai, é o 51º clube do ranking nacional. Isso é uma marca muito importante. Nós somos hoje o 5º clube do ranking gaúcho, né? Grêmio, Inter, Juventude Brasil e nós, né? Quer dizer, isso é uma marca muito importante. Grêmio e Inter estão na região de
de Porto Alegre, mas a torcida é quase que regional e nacional. Todo estado Com certeza. é Grêmio Inter, né? Pelotas tem 400 mil habitantes, Caxias tem 500 e poucos mil habitantes. Nós somos uma cidade de 100 mil habitantes praticamente. Então é um feito que tem que ser valorizado, reconhecido, né? Que o Ipiranga hoje está na vanguarda do futebol brasileiro. E eu digo isso, estou na minha 4ª temporada agora, ininterrupta. Eu estive aqui em 2014, mas retornei ao final de 2017, do crescimento do Ipiranga nesses últimos anos. Hoje nós entramos para a disputa de uma Série C, tu não é mais o pato feio da história, né? Esse é o Ipiranga que classificou nos 2 últimos anos para brigar pelo acesso. E não conquistamos o acesso em 2020 agora, no detalhe. Na falta de experiência nossa também, a arbitragem que em algum jogo ou outro nos prejudicou, mas isso é do jogo, é errado, é do jogo. Mas estivemos na iminência, todos os participantes da Série C eram uníssonos em falar, o Ipiranga, o time de vocês, era o time mais bem encorpado, mais bem, que tinha um futebol mais convincente da Série C. E por um detalhe nós acabamos ficando fora. Que isso serviu de experiência para que em 2021 a gente não vá mais repetir esses erros que nos culminaram com a não subida. Então, mas voltando aqui, eu acho que o Ipiranga está num momento muito bom. Nós hoje somos reconhecidos, nós fomos jogar em Manaus agora semana passada, tu tinha que ver o reconhecimento dos manauaras, dos amazonenses para com o Ipiranga. Nós não éramos mais um mero desconhecido, nós éramos o Ipiranga, aquele time que joga de amarelo, que todo mundo sabia lá, e jogamos de verde lá, mas todo mundo sabia que era de time de amarelo, e muito bem recebidos, muito bem recepcionados, muito bem falado, né, o nosso time de 2020, pela Série C que fez. Então isso é um motivo de orgulho para nós. Quando a gente viaja pelos aeroportos, que todo mundo vê, esse é o time do Ipiranga lá do Sul. As pessoas já estão nos reconhecendo pelo Brasil. Isso é uma marca muito importante. Só para quem está ali que sabe o tamanho que é colocar o Ipiranga na 51ª colocação do futebol nacional. E esse ano, agora, pela Copa do Brasil, nós devemos aumentar ainda. Nós devemos avançar mais ainda para 2022 no ranking nacional. Isso é uma marca importante que eu acho que deve ser comemorada sim. Tem que ser comemorada sim, e talvez as pessoas realmente, talvez falte um pouco mesmo desse abraço da comunidade em relação ao Ipiranga, e não, essa mudança que tu fala, não somos mais o patinho feio. Essa mudança, se for pegar um período de 10 anos, aconteceu em 5 anos para cá, teve aquela queda no acesso em 2017, tudo bem, mas é uma mudança de patamar, vamos dizer, 2 anos, 3 anos, ou podemos dizer até 5 anos, para engrandecer o clube que poderia estar numa Série B. Então, precisamos sim olhar para o Ipiranga e se orgulhar. Poxa, nós temos um time aí que... E outra coisa, Eric, o clube não é nosso, né? Eu sou funcionário. O clube é da comunidade. O clube existe para o seu torcedor, que é o verdadeiro dono do Ipiranga, é a cidade, é a comunidade de Erechim, que hoje muito bem representa a nossa cidade, a nossa região, pelo país afora, é o Ipiranga, né, que tem ido a vários estados por aí representando, no nosso uniforme de passeio tem lá, Ipiranga de Erechim, todo mundo conhece a cidade hoje. Eu acho que isso, as pessoas ainda não compreenderam esse alcance que é ter o clube num futebol elitizado, numa competição nacional importante, porque todo mundo vai ganhar, a imprensa vai ganhar, o torcedor vai ganhar, o dono do hotel vai ganhar, o dono do restaurante vai ganhar, o cara do Uber não, aqui é garupa, guri, esses, vai todo mundo ganhar, o rapaz do táxi ele vai faturar mais. Até o padeiro vai. Todo mundo vai ganhar mais. A gente tem que entender isso, né? O futebol não é uma diversão. Para o torcedor pode ser, para nós é um trabalho. Nós somos num ramo de entretenimento. Nós temos que trabalhar, temos trabalhado para trazer esse reconhecimento ao nosso torcedor. É isso aí. Renan, eu queria te perguntar em relação à Copa do Brasil. O Ipiranga vem fazendo, sempre que participa, pelo menos nesses últimos anos aí, vem fazendo atuações legais, porque a Copa do Brasil é uma competição também muito difícil, uma competição muito própria, tem questões características envolvidas na Copa do Brasil, um valor financeiro muito importante também para a disputa, que isso faz com que o jogo
que duraria 90 minutos, que foi o que aconteceu lá no Amazonas, ganha uma dimensão muito grande. Eu queria que tu falasse em relação a esse último jogo, mas frisando esse próximo adversário, porque eu, pelo menos, olhando para o Fortaleza hoje, se o jogo fosse hoje, eu acho que o Ipiranga, dentro dos 90 minutos, mesmo jogando fora de casa, tem condições de jogar na bola, mas eu queria que tu me falasse, se por um acaso não, se o Ipiranga for até o Castelão e conseguir essa classificação sobre o Fortaleza na Copa do Brasil, o que significa isso para o time do Ipiranga? Bom, Eric, primeiro que a Copa do Brasil é a competição mais democrática que nós temos no futebol brasileiro, né? Joga o time do Norte com o time do Sul, do Leste com o Centro-Oeste, do Nordeste, né? São 84 equipes. Nessa primeira partida foi um sorteio, o time melhor ranqueado com o time menos pior ranqueado, né? E nós jogamos por um empate, por uma vitória simples contra o Penarol, que havia sido campeão amazonense 2 semanas antes. Então, fizemos um enfrentamento muito bom e usamos o regulamento a nosso favor. Nós empatamos o jogo lá e trouxemos a vaga para Erechim. O próximo adversário agora é o Fortaleza, um clube tradicionalíssimo do futebol brasileiro e nordestino. Eu morei 18 anos em Fortaleza, fui árbitro lá, né? Apitei jogos. Conheço lá, sei o quão apaixonado é o cearense pelos seus 2 clubes, né? Ceará e Fortaleza, né? Que tem a hegemonia como a dupla tem aqui. Lá é o Clássico Rei, aqui é o Clássico Grenal, lá é o Clássico Rei. Então eu sou sabedor do que nós enfrentaremos pela frente. Nesse momento que não tem torcida, para nós é muito bom, porque senão a gente enfrentaria um estádio lotado, torcida apaixonada, né? Mas sabemos das dificuldades que vai se enfrentar o Fortaleza lá. E agora o regulamento ele muda para essa segunda fase. Então, nessa segunda fase tem que ter um vencedor para haver um classificado. Se houver empate, vai para os pênaltis. Sem prorrogação. Sem prorrogação, é pênalti direto. E agora, nesse momento, o grande favorito é o Fortaleza. O clube de Série A, mais bem ranqueado, está jogando sob seus domínios. E nós vamos lá como franco-atiradores. Mas nem por isso seremos uma presa fácil. Vamos dar muito trabalho ao Fortaleza. Vamos nos empenhar demais. Por quê? Porque se porventura nós viéssemos a conseguir uma classificação, é um fato histórico e heróico. Eu acho que essa seria a palavra. Realmente é histórico, talvez o torcedor não entenda. Uma classificação do Ipiranga para cima de um gigante, como tu falou, o Fortaleza, é histórico. São milhões de torcedores que eles têm, né? Estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem atletas conhecidíssimos, renomados lá. O Iago Pikachu, que estava no Vasco, foi contratado essa semana. Então, eu acho assim, nós vamos a Fortaleza enfrentá-los, acho que dia 14 deve vir a confirmação por esses dias agora. Se nós conseguirmos um resultado positivo lá, classificando o Ipiranga em cima de um time de Série A, do campeão nordestino, do campeão cearense, vai ser um feito muito grande, assim. E futebol é 11 contra 11, hoje em dia 16 contra 16, são 5 alterações. Então é ali dentro do campo, sem a torcida, o jogo fica mais assim equilibrado. Se tivesse o torcedor lá, ia ser muito mais complicado, que eram 60 mil vozes contra, né? Mas agora não, sem torcida, vamos lá respeitando muito o time do Fortaleza, a história do Fortaleza, caminho do Fortaleza, mas sem medo algum, com respeito. Sabemos quem somos e quem eles são, mas vamos lá para fazer um duelo dentro de campo, 11 contra 11 ali, da melhor forma possível, acreditando muito no nosso grupo, no nosso trabalho também, e contando com a benevolência dos deuses do futebol para que a gente consiga fazer um fato histórico e heróico e voltar de lá classificado, e aí sim colocar mais de R$1.700.000 na conta do Ipiranga, que vai oxigenar muito as nossas finanças, porque é muito difícil, muito caro, muito dispendioso fazer o futebol, e a Copa do Brasil ela te possibilita isso. O dinheiro vem antes do jogo, então te dá uma tranquilidade muito boa. Então a gente vai para lá bastante confiante, focados, sabedores, respeitando muito, mas focados naquilo que nós queremos. Com certeza, esperamos que realmente os deuses do futebol estejam olhando para o que vem fazendo esse time do Ipiranga. Eu lembro que o Grêmio jogou ontem, e jogou na segunda-feira, jogou ontem, em recuperação a terceira rodada, que estava atrasada por conta da Copa do Brasil, e venceu
empatou, perdão, lá no Passo da Areia contra o time do São José. São José é esse que enfrenta o Ipiranga na quinta-feira. Mas nós já esgotamos nosso tempo, Renan. Então eu queria muito agradecer a tua presença aqui. Quinta-feira é o jogo dos 3 pontos. Valeu pela participação, Renan. Muito obrigado, Eric, ao teu público. E dizer que quinta-feira, 20 horas, no Colosso aqui, Ipiranga versus São José, onde o resultado para nós é muito importante. Vamos buscar, como nunca, esses 3 pontos, porque são 3 pontos, como eu expliquei aqui, que vão nos dar uma tranquilidade maior para nos 5 jogos últimos buscarmos a classificação entre os 4 finalistas dessa competição. Então contamos com o apoio de todos, mesmo aquele que não pode agora, no momento, estar presente ao estádio, mas que envie seu pensamento positivo, a sua torcida, porque nós enfrentaremos um grande equipe também, um tradicional adversário da CLC, mas que aqui dentro de casa nós temos que fazer para prevalecer o nosso mando e a nossa qualidade e aliar o resultado ao desempenho que nós estamos tendo no momento. Então o torcedor pode acreditar que nós estamos lá diuturnamente trabalhando em prol do Ipiranga, querendo sempre o máximo e o melhor possível para as cores do Ipiranga e da comunidade de Erechim. Muito obrigado. Seguiremos. Para rever esse e outros programas, é só entrar no www.tvbomdia.com. Um abraço para todo mundo.